um diferente, eu quero de 125, não tem problema, você pode editar todos os valores que você quiser aqui e criar sua biblioteca. Tá? PVC, também não tenho nenhum adicionar tamanhos, todos os tamanhos que ele já tem. Então você vai adicionando a sua biblioteca, tá, de tubulação. Eu posso adicionar o quê? Uma regra, que seria essa regra, seria comprimento máximo, declividade máxima. Então você pode desenhar uma polyline única e você definiu que a cada 50 metros tem um poço, ele vai colocar para você automaticamente. Tá? Com a declividade que você colocou na regra, tudo isso ele vai assumir para você. Aqui na parte de render, quando você gerar uma visualização, qual o material que ele vai colocar, e um p-item para você ter um custo disso. Tá? Na parte de estrutura também a mesma coisa, eu posso adicionar um tipo de estrutura, tá, que você queira. Tá certo? Qualquer uma delas. Então, posso pegar essa aqui, ok, e boto também todos os tamanhos possíveis. E aí já tenho as minhas estruturas prontas também. Feito isso, você vai lançando dentro do Civil a sua rede de tubulação. Tá? E aí eu fecho esse arquivo e passo para um segundo arquivo. Aqui eu já tenho uma rede de tubulação lançada. E dentro do Civil também a gente tem outro recurso interessante que ele define, ele acha para a gente, em função do terreno que a gente tem, as áreas alagadas, as bacias de contribuição. Então eu sei que determinada bacia de contribuição tem uma área X e eu vou jogar ela num posto de visita X. Então aqui o que eu tenho é, já a minha rede pronta, eu tenho um PV, um posto de visita, com as informações dele, a minha tubulação, com a declividade e informações, o segundo poço. Então eu tenho uma subbacia jogando nesse poço de visita, uma segunda jogando nesse segundo, e assim sucessivamente. E depois eles vão jogar nesse laguinho final aqui. Tá certo? Se eu quiser dar uma olhada nisso aqui rapidinho, ó, em 3D, é isso aqui que a gente tem. Tá? Bom, feito isso, toda a informação da tubulação eu também tenho em perfil. Tá? Nada daqui, como o Fabrício falou, não existe esse negócio de você ficar digitando texto. Essa informação é um único objeto. A informação ele pega do PV. A informação aqui ele vai pegar da tubulação. Ele coloca a informação no perfil, a informação que eu escolher. Tá? Tanto que aqui embaixo eu também tem estaca, identificação do PV, tampa do PV, fundo do PV, comprimento, declividade. Todas essas informações é o software que preenche, você não digita nada. Eu simplesmente escolho no perfil a informação que eu quero ver do objeto. Aí você escolhe tipo de letra, cor e etc. Tá certo? Então, o que eu preciso saber aqui dessa minha rede pronta? Tá bonito, tá beleza. Agora eu quero saber se essa rede que eu dimensionei vai dar vazão à quantidade de chuva que chove naquela área. Então eu não sei. O que eu vou fazer? Dentro do próprio Civil, eu tenho aqui um software de análise, dentro dele mesmo, tá? Que é esse softwarezinho, Editing Storm and Sanitary Analysis, que chama-se SSA. Ele já vai levar toda essa minha rede para lá, tá? Minha rede 1, que eu dei nome, e ele vai levar para lá. Lá dentro desse software, no SSA, eu vou dizer para ele quais são os índices pluviométricos. Eu vou buscar um IDF dele. Esse IDF você pode baixar no site do INPE, que foi o que eu baixei aqui, dessa região. Tá? Eu tenho até 2 exemplos de IDFs aqui para a gente ver como é que a gente faz. Não quero ver o log. Então ele trouxe lá o mesmo arquivo. Então só para a gente ver aqui, ó, eu tenho essa subbacia que está contribuindo nesse posto de visita. Então, se eu der 2 cliques na subbacia, eu tenho as informações dela, tantos hectares, coeficiente de runoff dele, tá, a taxa, velocidade, tudo isso eu tenho de todas as informações. Se eu quiser a informação do posto de visita, também, qual a tampa inicial, declividade, da onde ela vem. E se eu quiser também da tubulação. Então está aqui, comprimento da tubulação, diâmetro, entrada e saída, tá? Todas as informações. Da onde ele vem do PV1 e vai para o PV2, tá? Se eu quiser inverter a ordem. Então tenho todas essas informações aqui da minha tubulação. Bom, feito isso, eu preciso saber se vai dar realmente vazão, né? Então eu tenho aqui, ó, o IDF e vou carregar um IDF. Então eu tenho esse aqui default. Eu não vou deixar esse, eu vou carregar um outro, tá? Que é esse aqui. Já está completamente diferente. Fecho. E agora eu vou mandar ele fazer uma análise. Qual é o tipo da análise que eu quero? Uma análise do dia 28 de janeiro, que vai começar a 1h da manhã e vai até às 4 horas da manhã. Vou fazer uma análise de chuva durante 4 horas, uma taxa de retorno de 50 anos de chuva. Tá?
Aqui eu tenho single porque eu posso fazer múltiplo em vários tipos de taxa de retorno. Então aqui eu vou fazer apenas uma durante 3 horas e ok. Mando ele rodar essa performance, já fez a análise, tá? E agora eu vou querer visualizar, ó, já está me identificando ali, ó, 4 pontos de vazão, tá? E agora eu quero ver isso em 3D. Então eu seleciono aqui, show, e estou vendo toda a minha tubulação em perfil. E a gente viu lá que ele extrapolou em alguns pontos, ó, nesse ponto aqui, aqui e aqui. E agora eu vou fazer o quê? Eu quero ver isso animado. Essa animaçãozinha é interessante, você pode mandar para o seu cliente, tá? Alguma coisa assim, e você pode gravar, e aqui eu dou play. Então você vai ver a aguinha aqui, ó, extrapolando, já baixou e fez. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma intervenção, alterar o diâmetro dessa tubulação, tá? E refazer os testes, não tem problema nenhum. Ou o chefe falou o IDF está errado, você carregou o IDF de outro lugar. Então vou fazer o quê? Vou carregar um outro IDF. Load, vou pegar esse aqui, já está completamente diferente. Vou mandar rodar a análise novamente, com outro IDF. E agora, quando eu botar aquela animação, ele já não vai mais extrapolar, porque é um índice de chuva bem menor do que aquele. Então, você tendo as informações, colocando, dimensionando direitinho toda a parte de tubulação, o software vai gerar para você toda essa análise. Feito isso, o que eu preciso, final? Um relatório. Eu clico ali na barrinha do Excel e ele gera um relatório em Excel para mim. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, a primeira opção são dos pipes, tá? Todos os pipes, PV1, PV2, de onde vem. Tá? Quais são os diâmetros, as informações, tá? Velocidade, momento máximo de deflúvio, etc., ocorrência, todas essas informações eu tenho, no caso da tubulação, tenho da saída, dos poços de visita, né, dos PVs e das subbacias. Tá? Então tenho todas essas informações. Tudo isso aqui em cima, né, lógico, pode ser customizado, né, para já gerar tudo isso no padrão brasileiro em português bonitinho. Tá? Bom, terminando esse arquivo, só mais um, tá, gente? Eu sei que nosso tempo é curto. Aqui é um outro produto que eu vou mostrar, é um produto novo da Autodesk chamado InfraWorks. É um software onde dentro dele, em si, você não faz cálculos nenhum, só que você faz estudos dentro desse programa. Tá? Eu vou abrir aqui o InfraWorks para vocês verem e depois eu vou mostrar o que eu fiz aqui. Esse arquivo aqui do InfraWorks, aqui do lado esquerdo, eu tenho o que ele chama de data source, a origem dos dados. O que eu tenho aqui? Eu tenho edificações, que é um arquivo de banco de dados. Eu tenho as imagens raster, que são as aerofotos. E tenho aqui eixo de via, vetor. O que é isso? É um arquivo de banco de dados. Tá? Esse programa, o InfraWorks, ele vai importar basicamente qualquer tipo de arquivo de banco de dados que você tenha. Vamos dar um exemplo. Se você tiver em banco de dados toda a rede de tubulação da SEDAI, geograficamente georreferenciada, com as informações de diâmetro e cota, e importar dentro dele, ele vai gerar toda a rede de tubulação para você. Aqui no caso, esse meu arquivo, ele tem mais de 2 GB de tamanho, tá? Mas a gente manipula ele bem fácil. O que está faltando aqui? Eu tenho a imagem, mas eu não tenho a superfície 3D. Não tem problema. Eu vou mandar carregar agora a superfície 3D, que é um arquivo, ó, Land.xml, tá? Pode ser um SDF, Shape, SQL Lite. Então, vou trazer um Land.xml, que está aqui. Land.xml. E está aqui, ó, a superfície da Zona Sul. Então, ele trouxe a superfície. Eu vou dar só um refresh aqui, que eu já conheço ele. Tá? Ele vai rearrumar aqui. E a imagem ela vai estar casada em cima da minha superfície. Já totalmente em 3D, deixa ele terminar de regenerar aqui. Tá? E já tem a informação em 3D. Então você precisa o quê? É saber onde você vai conseguir essas informações, do lugar que você quer, tá? Para você trazer para dentro do software. Então já trouxe, está aqui a superfície, está todo ele em 3D, ali só da Zona Sul do Rio de Janeiro. E aqui o que eu tenho também? Ó, edificações. Essas edificações é o quê? Um arquivo também de banco de dados, onde a gente tem o quê? A coordenada da edificação e a elevação dela. Lógico que a gente pode alterar qualquer elevação de qualquer componente a qualquer hora, rotacionar, editar, fazer o que você quiser aqui.
Outro recurso eu importei os eixos de via, todos os eixos de via centrais da Zona Sul do Rio de Janeiro eu importei. Na realidade é só uma linha. Porém, o que? Quando eu importo o eixo de via, eu tenho aqui a configuração, source, table, script, tá? E eu posso fazer o quê? Para cada eixo de via, você coloca um tipo de estrada de pista específica. Então, ele vai ler toda a informação que tem ali do banco de dados e vai colocar um tipo de pista naquela informação. Tá? Então, agora eu vou desenhar, manipular algumas coisas aqui para a gente ver como esse software é bem interessante. Vamos fazer aquele exemplo ali que eu gosto, que você saiu do túnel Rebouças e você vai para o canal Jardim de Alá, né? Mas aí você não vai dar a volta na lagoa, a gente vai fazer uma ponte aqui, tá? Então eu venho aqui, tenho os objetos, bridge, então tem aqui uma pontezinha e vou clicar aqui. Quando eu clico em um objeto já dentro dele, ou seja, se é uma pista que foi criada nele, não essa aqui que é a imagem, mas essa aqui, ele já conecta automaticamente. Então eu vou conectar aqui, ó. E vamos fazer um traçado ali, ó, até aqui o Jardim de Alá, sem passar por cima do clube, né? E jogamos aqui. 2 cliques e ele termina ali a minha ponte. Então tá lá. Ué, mas não é uma ponte? A gente pega aqui, ó, eleva. Você repara que tem uma caixinha, né? Eu posso botar a cota que eu quiser, tá certo? E eu já tenho ali, no caso, a minha ponte pronta. Se eu quiser ver como é que ela está, eu posso selecionar qual é o tipo de pista, como é que ela é, etc. Tá? Então, tijolinho, calçadinho, tudo isso a gente customiza também, tá certo? Então eu posso... a ponte não vai ficar bom, a gente não vai conseguir a autorização de nenhum órgão governamental para construir isso. Então a gente pode fazer uma outra solução. Posso fazer um túnel por baixo da lagoa também, então ele tem a parte de túnel. Ou aqui eu vou fazer um bulevar com palmeiras. Então vou fazer aqui um bulevar novo em cima da praia de Copacabana, pegando aqui, ó, bem pelo meio da praia mesmo, uma pista nova aqui na praia, e vamos jogar ela aqui, ó. Então esse é um outro tipo de pista, tá? Que eu já configurei, que já tenho salvo lá com palmeirinha, luzinha, divisão no meio, tá? E aí está ela lançada. E aí eu preciso saber como é que ela vai ficar em determinada hora do dia. Então eu tenho aqui efeito visual, seleciono a data do mês, do ano, e o horário. De manhã cedo, o sol foi nascendo e o sol foi se pondo. Tá? Então você tem todas essas opções. Se você quiser fazer uma animação disso, você também pode. Se quiser fazer uma animação aqui dentro dessa pista, eu mando ele seguir esse caminho dessa pista, você vai vendo ela andando dentro desse objeto. Se a gente quiser fazer alguma área, por exemplo, de árvores, né? Quero desenhar árvorezinhas aqui. Você desenha uma área qualquer e ali dentro ela vai preencher com os objetos que você selecionou. Tá? Posso aumentar a quantidade de objetos, rotacionar. Se a gente quiser fazer um laguinho também, a mesma coisa, desenha o objeto, ele gera, a água é animada. Se você quiser botar ele mais profundo, você pode abaixar. Tá? Se você quiser elevar, ele vai fazer como se fosse uma fonte, ele já faz o aterro para você. Tá? Então, a gente já tem toda a opção, ó, até em declividade, tá? Ou seja, aqui está cortando, ali está aterrando para deixar a água nivelada. Então, esse software em si, ele não é um software de você fazer os cálculos, mas você faz um estudo. Agora, eu posso pegar ele aqui, elevar. Então, aqui, ó, agora eu já tenho um aterro. Tá? E aí eu preciso saber o quê? Qual a movimentação de terra disso? Aí eu faço o inverso. Eu levo daqui para o cível e lá no cível eu faço os cálculos dessa estrada que eu fiz aqui com a cota que ela está aqui. Ou seja, tudo isso que eu gerei aqui, eu vou clicar, vou exportar lá para o cível e dentro do cível eu vou fazer os cálculos que eu preciso. Gerar as seções transversais, fazer todos os cálculos de volume, etc. Agora, para fechar, que eu tinha aberto até um outro arquivo aqui no cível, né? Isso aqui são as ruas de Copacabana, tá? Toda a parte de Copacabana ali, que eu fiz uma brincadeira só para exportar lá para dentro do InfraWorks mesmo, tá? Então é uma rede de tubulaçãozinha, sem muito sentido ali, mas só para constar que ela existe. E daqui eu exporto isso. Eu venho File, exportar, e aí eu posso exportar como Land, XML, SDF, etc. E lá no InfraWorks eu vou importar isso aqui, tá? Então eu venho aqui, clico, vou selecionar um IMX,
E está aqui Pipes Copacabana. E esse arquivo tem 116 KB. Tá? Vou abrir. Eu vou trazer os pipes e as estruturas, ok. Tá? Eu já conheço ele, eu vou dar um refresh aqui. E um refresh aqui. Então, automaticamente, a minha rede de tubulação já está lançada aqui, ó, na beira da calçada. E já está lançada toda ela que eu trouxe do cívil embaixo do meu objeto. Tá? Então, se você tiver qualquer informação de qualquer concessionária que você tenha, de serviço público, ou até de algum cliente que tenha alguma informação que você precise, se essa informação for em banco de dados, você insere dentro desse programa. E como eu estou falando, eu tenho todas as edificações da Zona Sul, ou seja, está certo que o objeto não está com tanta resolução, mas você manipula o arquivo muito fácil. Todos esses arquivos que eu tenho, contando com as imagens, os arquivos de banco de dados, os eixos de via, a superfície, esse meu arquivo tem mais de 2 GB de tamanho. E a gente manipula isso realmente bem fácil aqui com o cívil. Tá? Então, ou seja, o InfraWorks é um software de estudo. Você pode preparar aqui o que a gente chama de cenários. Eu tenho um cenário com ponte, um cenário com estrada e um cenário com túnel. E vou fazer uma demonstração num plebiscito, ou para a pessoa que vai decidir, ou quem vai pagar a obra, etc. E aí a pessoa decide realmente qual é o melhor caminho, de repente, em função dos custos e dos impactos que você tem. Tá? Bom, dentro do cívil a gente tem uma série de outros recursos, tá? Mas infelizmente a gente não tem muito tempo para mostrar, estou encerrando por aqui. A gente tem também a parte de loteamento no cívil, tá? O cívil faz loteamento automático para você. Você tem uma área X, eu quero terrenos de 5.000 metros quadrados, com 20 metros de frente. Ele divide o terreno para você. E se você botar um proprietário, ele gera um memorial descritivo para você também. Perguntas? Toda a parte de terraplenagem também. Diga. Aqui. Bom, me apresentando, sou Eduardo Hingst, engenheiro civil de 59, engenheiro mecânico de 62 e 64 engenheiro industrial. Mas estou vendendo enciclopédia agora.